Olá, meu nome é Cindy e você está no canal Biblioteca de Gaia. Eu vim falar com vocês sobre um livro que eu li para o projeto Lendo o Mundo. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link para esse projeto, para você conhecer caso não saiba o que eu estou falando. E eu vim falar sobre o livro que eu li no mês de março, tá? Vai ficar faltando o livro de fevereiro, eu não esqueci não, mas eu estou mais fresco na memória o livro de março, então eu vou conversar com vocês sobre ele, que é a fantástica Vida Breve de Oscar Wilde. Ainda não sei falar o nome desse livro. Se você acompanhou o vlog da maratona, você sabe que eu desde o começo tive dificuldade de pronunciar esse nome e até hoje eu não sei como pronunciar direito. Ele foi o livro do mês de março, como eu disse, do projeto Lendo o Mundo, representando a República Dominicana. O autor é dominicano, mas atualmente ele mora em Nova York. O primeiro livro dele foi um livro de contos e já foi premiado, então ele já teve um destaque aí logo iniciando sua carreira. Esse livro aqui já é um romance, é a história de um jovem nerd dominicano, obeso, negro, num país onde existem beldades, né? Os homens são grandes, são bonitos, são fortes, são conquistadores, são charmosos, enfim. E ele é o extremo oposto dos colados, ele é o extremo oposto disso, né? Ele é um nerd, obeso, adolescente, nessa fase que é tudo mais complicado, enfim. E a gente vai acompanhar a história da vida dele. É breve, então vocês imaginam que há alguma coisa aí que faz com que essa vida seja breve, como o próprio título diz, não é spoiler, tá? Então ele começa narrando como era a infância dele na República Dominicana, ele narra um pouco da situação do presente dele, vivendo em Nova York, e ele vai intercalando assim, né, contando fatos, contando um pouco sobre a mãe. Ele mora com a mãe nos Estados Unidos, tem a irmã mais velha, que foi fazer faculdade, então não tá mais morando com eles, e tem a abuela, que é a avó, em espanhol, dele, que ficou na República Dominicana, em São Domingos, se eu não me engano, ela mora em São Domingos, num distrito de São Domingos, num bairro de São Domingos, alguma coisa assim, que na verdade é uma avó meio adotiva, né, aí ao longo da história a gente vai compreender por quê. A mãe dele é uma figura tão difícil de lidar, ele tem dificuldades de lidar com a mãe, ela é tão bruta. Você lembra daquele seriado de TV, Todo Mundo Odeia o Chris? Everybody Hates Chris? A Rochelle, a mãe do Chris, é tipo aquilo, só que um pouquinho pior. A mãe dele é bem durona, é bem severa, rígida. É uma dominicana lindíssima, até já com 2 filhos, já grandes, um pouco mais velha. Ela ainda é uma mulher que chama muita atenção. A vida que ela teve ensinou ela a ser durona desse jeito. Passou por muita coisa, a gente vai acompanhar a história da mãe também. Ela é filha de um médico e uma enfermeira num período da República Dominicana em que a repressão era extrema. Havia um ditador, então o cara era um maníaco, sádico, doente, muito pior do que um ditador. Aí logo no comecinho do livro ele vai apresentar pra gente quem foi essa figura, né, esse ditador. E até mesmo porque ele sabe que muita gente não conhece a história da República Dominicana, né? Trujillo, um dos ditadores mais execráveis do século XX, governou a República Dominicana de 1930 a 1961, com uma brutalidade impecável, mulato corpulento e sádico, com olhos de suíno, clareava a pele com vários produtos, gostava de sapato plataforma e colecionava acessórios masculinos da época napoleônica. Ele era conhecido por 3 nomes também: El Jefe, El Jefe, ladrão de gado, frustrado e escroto. Ele chegou a controlar quase todos os aspectos da vida econômica, social, cultural e política do país, por meio de uma mescla poderosa e familiar de violência, intimidação, massacre, estupro, cooptação e terror. Tratava o país como se fosse uma colônia e ele, o senhor. Então, só para você entender como esse cara era asqueroso, né? Veja vocês, são 31 anos de domínio. E quando ele saiu, entrou outro, o seu filho, né? Imagina, que catástrofe não foi. Para você entender como ele era nerd, aqui diz assim: não havia jogo, livro ou filme apocalíptico na face da Terra que ele não tivesse jogado, lido e visto, né? Já gostei porque eu adoro ficções apocalípticas, imaginando zumbis, o final do mundo de formas catastróficas, enfim, eu gosto desse tema também, então já me identifiquei. O Oscar, ele já nasceu nos Estados Unidos e como qualquer jovem adolescente que está acima do peso ou que tem alguma característica que a sociedade entenda que não é o padrão de beleza, ele sofria bullying na escola.
E ele guardava tudo pra si, ele era muito recluso, ele não falava, ele não reclamava, ele não pedia ajuda, enfim. E ele cresceu, passou a vida inteira dele morando nos Estados Unidos, né? E nessa história toda ele só tem 2 amigos, que não são lá muito amigos, né? A gente descobre logo no começo. E ele demora um pouquinho, mas ele percebe que esses amigos não gostam de verdade, de fato, dele, né? Eles se acham superiores numa situação em que eles acabam fazendo algo um pouquinho mais interessante do que eles costumam fazer, eles excluem o Oscar. E então o Oscar percebe que eles não eram amigo dele de verdade. Então, aí ele resolve emagrecer, ele fecha a boca, ele começa a fazer exercício, ele muda completamente o estilo de vida dele, emagrece muito, mas aí ele fica meio perturbado com uma série de coisas, né, que vão acontecendo, e a mãe dele resolve mandar ele para a República Dominicana para passar um tempo com a abuela, com a avó dele. O que aconteceu também com a irmã dele, numa determinada fase da vida da irmã, que é mais velha, ela também teve um período de rebeldia aí, que a mãe achou melhor mandar ela ficar um tempo com a avó na República Dominicana. A avó é essa que se recusa a abandonar o seu país, e a mãe dele se recusa a ir visitar a mãe em São Domingos. Então fica aquela briga, né? A mãe odeia a República Dominicana, a avó não gosta dos Estados Unidos, não quer abandonar seu país, apesar dos problemas que o país tem, etc. Então esse período que ele passa com a avó também foi uma coisa natural para a irmã. E é um período que, quando volta diferente, volta mais maduro, enfim. Você já deve imaginar nessa altura do campeonato que ele é um jovem depressivo, né? Sofrendo bullying, sendo isolado, com esse problema de lidar com os sentimentos, de lidar com a sociedade, de ser sociável. Ele tem um jeito meio estranho de falar. Aqui, até comenta que em alguns momentos, quando ele vai chegar uma menina para conversar, ele fala umas besteiras, sabe? Sabe, eu não sei se você assistiu The Walking Dead. Sabe o Eugene do Walking Dead, no começo? É igualzinho o Eugene, sabe? Fala umas coisas muito nerd, muito nerd mesmo. Então ele tem esse tipo de comportamento. Oscar Hall não é o sobrenome dele, tá? Isso aqui é um apelido que ele ganha, que eu não vou contar porque você vai ter que ler o livro pra saber. Mas em determinado momento da adolescência dele aí, ele acaba ganhando esse apelido e fica, né? Então ele acaba sendo Oscar, esse nome aqui que eu nunca acerto, acaba sendo determinado como o nome dele. Uma coisa interessante é que durante a leitura você vai se deparando com vários elementos da cultura nerd, da cultura geek, enfim, de literatura, de jogos, de música, de filmes. E a gente que gosta muito desse mundo, que está um pouco mergulhado nisso, vai conseguindo fazer as referências que ele vai traçando. E é muito legal isso. Parece que ele cativa o leitor, criando essa identificação com o personagem, com a situação, ou com o que o personagem está descrevendo. Isso deixa a leitura incrível, né? Eu adoro quando isso acontece nos livros. Esses livros que trazem essas referências, eu gosto bastante. Eu só não gosto quando eu não entendo, né? Muito bem. Só que tem um problema esse livro, né? Ele é muito divertido, o livro é divertidíssimo. Essa é a capa mais abominável, mais nada a ver, que eu já vi uma editora fazer. Porque ela é tão sóbria, ela é tão séria, sem graça. E o livro é extremamente divertido, né? É claro que é um drama, mas dentro desse drama tem a parte divertida, como o personagem encara, como narra-se os acontecimentos. Então essa capa, ela derruba o livro de uma forma que dá vontade de chorar. Eu enrolei muito para ler esse livro porque eu achei que fosse um drama muito pesado, uma coisa muito... Apesar de o título, né, sugerir um possível humor, a fantástica Vida Breve, né, dá uma pitadinha aí de talvez humor. A capa destrói o livro, mas ele é um livro divertidíssimo, tá? Muito legal de ler, gostoso, você lê rapidinho. Mas o que acontece, tem um problema sério esse livro, na minha opinião, que me incomodou bastante. E só por isso que eu não terminei de ler ele antes. A partir de um determinado momento do livro, mais ou menos por volta da metade, os capítulos começam a ser narrados por personagens diferentes. Então vai alternando os capítulos e você nunca sabe quem tá começando a narrar, você vai descobrindo conforme você vai lendo. Só que aí você pensa, né, tem 1, 2, 3 narradores. Não, de repente aparece outra pessoa narrando e não faz o menor sentido. Aí alguém que passa a narrar mais do que o Oscar, da metade pra frente, contando essa parte da vida do Oscar,
que você tem um pouco de dificuldade de descobrir quem é no começo, né? Você fica intrigado, você... Tá, não falou, eu vou continuar lendo. Mas demora um pouquinho até você ter certeza de quem tá narrando o capítulo. Mas essa alternância exagerada de narrativas feitas por diferentes personagens me incomodou. Até mesmo porque eu não via muita diferença entre um narrador e outro. Era uma diferença tão mínima, sabe? Só as falas do Oscar mesmo eram características dele. As demais, assim, a diferença, se existia, era tão mínima que parecia o mesmo personagem, se eu não observasse o ponto de vista que ele está trazendo da história. Então passa bem desapercebido se você não ficar atento a esse ponto. Mas tirando isso, é um livro fantástico. Dei 4 estrelas, 4 estrelas e meia aí no meu conceito, na minha avaliaçãozinha de até 5 estrelas, por causa dessa questão. Fiquei triste com como a história termina, mas era bem provável que acabasse dessa forma. No entanto, é bem real. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste, e eu vi que é um final real, é um final que seria mais lógico para uma história verdadeira, né, para uma história palpável da nossa vida real, cotidiana. Não é um final fantasioso. Claro que eu gosto de finais fantasiosos, eu gosto dessas coisas diferentes, mas para essa história eu acho que era o final que tinha que ser. E é um livro muito gostoso de ler. Só gostaria de ter lido ele antes, porque ele é muito bom e não leva em consideração essa capa, como eu disse. Essa capa é horrorosa, não faz jus ao livro. Resenha feita. Espero que não demore muito para eu conseguir gravar a resenha do livro de fevereiro, que foi representando a Espanha com A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. E para o mês de abril, a leitura que eu vou fazer representa a Rússia com Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Então, eu acho que eu consigo fazer a resenha do A Sombra do Vento no mês de abril, durante o mês de abril, para no começo de maio já trazer a do mês de abril, que é o Memórias do Subsolo do Dostoiévski, representando a Rússia. Tá? Mais uma vez, se você não viu o vídeo de apresentação desse projeto Lendo o Mundo, confira o link que eu vou deixar no box de descrição. Mas eu prometi que eu ia trazer as resenhas dos livros que eu lesse para esse projeto. Pelo menos desses, né? Já que eu tô meio me abstendo aí de gravar resenha. Então, pelo menos para esse projeto eu vou manter essa ideia de trazer as resenhas. Me conta aqui se você já leu esse livro ou outro livro do autor. Não sei se já tem outros traduzidos, né, para o português, mas você pode ter lido em inglês, por exemplo. Se você leu, o que você achou, se você gostou, se você indica, se tem algum livro que você leu que é muito parecido, tem uma história semelhante a essa, a forma de narrativa, etc. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, deixe seu curtir antes de ir embora e a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.